Oi, gente, mas o que está acontecendo? Será que eles não sabem o que fazem? Ou será que tudo isso é proposital? Eu tenho as minhas grandes dúvidas. Gente, meu Deus, proteja nós dos nossos políticos. Todos nós vamos para a água abaixo. Eu tenho juntado algumas coisas aqui para vocês poderem entender um pouquinho melhor a situação na qual a Alemanha atual se encontra. E para vocês verem também, eu tenho juntado uns dados de 2014, 2018 e 2022, o número crescente da população alemã, enquanto nós, alemães, cada vez menos filhos aqui, quer dizer, a população alemã vem, descendo. Nós temos aqui a população de 2014, 81 milhões e 200 mil. Desses, com passaporte alemão, 73 milhões 650 mil. Dá uma diferença de 7 milhões 550 mil que eram de fora, que não tinham passaporte alemão. Mais do que 10% da população. 2018, o número de pessoas que vivem ou viveram na Alemanha, 83 milhões. Em 4 anos, aumentou 1,8 milhões de pessoas. O número dos que tinham passaporte alemão baixou para 72 milhões 930 mil. Os que não tinham passaporte alemão passou de 10 milhões, quase 15%. E agora, 2022, 84 milhões 350 mil. Desses com passaporte alemão, 72 milhões e 30 mil. Quer dizer, o número constantemente de pessoas com passaporte alemão baixando, enquanto a população no total constantemente aumentando. E em 2022, o pessoal que não tinha passaporte alemão já chegou a 12.300. Quer dizer, de 2018 a 2022, em 4 anos, aumentou 2 milhões e 300 mil. E isso quer dizer o que, gente? O número passa de 17% da população. Né? Pois é, e agora nós temos notícias por que isso está assim. Nós temos alguns exemplos. Apesar da proibição da bigamia aqui na Alemanha, o governo alemão está agora trazendo as segundas esposas de afegãos com muitos filhos, depois das primeiras esposas. Isso agora se fala de juntar as famílias, né? Mas aqui existe a proibição de bigamia. Mas mesmo assim, agora o governo deu luz verde para as pessoas que têm uma segunda esposa com os filhos. Em um caso de reunificação familiar, trata-se de um afegão com 2 esposas que vive com apenas uma esposa e 3 filhos. A segunda esposa agora vive em um apartamento separado com outros 7 filhos, gente. Outro marido agora vive com 2 esposas e 9 filhos. Entretanto, de acordo com as leis, isso cria problemas legais. Uma das crianças nasceu na Alemanha e não pode obter uma certidão de nascimento alemã porque o casamento de seus pais não é reconhecido na República Federal da Alemanha. Além de reunificar as famílias, a segunda esposa vem
com mais filhos ainda. Isso não só traz problemas, no caso, através da lei, né? Mas hoje em dia tudo se muda facilmente. Em bigamia, de repente, se torna um trend, né? Daqui a pouco nós também podemos ter 2 esposas aqui. Quem sabe, né? A Alemanha, os alemães são abertos a tudo, né? Mas esse número altíssimo também quer dizer que haja espaço para essas pessoas. Para onde eles vão? Nós temos um certo mercado de imóveis. Mas quanto mais pessoas chegam aqui, a procura, o governo paga, para o alemão em si fica cada vez mais difícil de conseguir. Porque o governo garante o aluguel. Enquanto o alemão que trabalha pode até de repente ficar desempregado e ter problemas de pagar o aluguel. Para quem eles vão alugar? Para o governo. Muito provável, né? Mas nós temos outros que a gente também pode falar. Por exemplo, nós temos um parlamentário europeu, o chamado Anton Hofreiter dos Verdes, que disse sinceramente, nós temos um limite máximo de chegada de refugiados que chegou-se a um acordo há uns 2, 3 anos atrás, que o máximo seria 200 mil por ano. E ele disse agora, dizer que apenas 200 mil refugiados devem vir não é a solução agora. Não é a solução alguma. Pois, gente, né? Mais alguém do Partido dos Verdes diz, não, mas 200 mil, isso não é a solução dos nossos problemas, né? Então, vocês podem ver que, de todos os lados, nós temos políticos, órgãos, que agora tentam, a qualquer custo, abrir mais uma vez as portas. E nós temos a decisão do TJE, que a Alemanha não pode mais recusar migrantes. Sobre isso eu fiz um vídeo próprio, né? Mas aqui eu vou falar mais uma vez isso porque é tão absurdo. O TGE, quer dizer, Tribunal Europeu de Justiça, proibiu a recusa de imigrantes nas fronteiras internas da União Europeia. Isso significa que os controles são inúteis. A única possibilidade são as fronteiras externas da União Europeia. Mas ali nós temos o problema porque todos precisam concordar, todos os países têm que chegar a um acordo. Isso não acontece. Enquanto isso, vem chegando mais gente. E quando eles põem o pé num país da União Europeia, eles não podem mais ser recusados. E eles têm livre acesso pela lei europeia de passar pelas fronteiras, chegar nos países mais preferidos, né? E a ministra do Interior quer dar o direito de voto aos refugiados reconhecidos 6 meses após a sua chegada. Quer dizer, se tem pessoas que são de fora, que chegam aqui, são reconhecidos como refugiados, estão 6 meses aqui, eles podem começar a votar nas eleições municipais, gente. Sem poder falar o alemão, sem entender das leis, nada disso, eles, de repente, podem votar. E outra coisa, essa ministra do Interior quer facilitar a reunificação da família, mesmo que a origem não possa ser comprovada. Quer dizer, se uma pessoa vem aqui, pede reunificação da família e essa pessoa não pode dizer de onde é, mas diz que eu sou desse tal país, eu faço parte dessa família, basta agora, pela vontade da nossa ministra do Interior, que ele faça uma declaração juramentada e aí é o suficiente para poder vir. Mais absurdos, gente, nós temos sim. E nós temos também o nosso querido, amado
chanceler Olaf Scholz, o senil, que espera que a população na Alemanha aumente para 90 milhões de pessoas em poucos anos, gente. Nós estamos atualmente com 84 milhões. Eu falei para vocês no início que em 2014 a gente tinha um pouco mais de 81 milhão e 200 mil. Passamos já de 84 milhões e algo mais, 3 milhões a mais dentro de 8 anos. E ele disse que nós vamos chegar aos 90 milhões nos próximos anos. O chanceler já havia dito na cúpula digital do governo federal que esperava um crescimento populacional ainda mais significativo nos próximos anos. Como o chamado cartão de oportunidade, o governo atual também quer facilitar a vinda de trabalhadores não qualificados de países não pertencentes à União Europeia para a Alemanha. Pessoas não qualificadas. Vocês lembram, talvez, 2015, se falava aqui na Alemanha, vem muitas pessoas qualificadas. Hoje em dia nós temos a certeza que vieram poucas pessoas qualificadas, né? E muitos sem nenhuma qualificação. E entraram diretamente na ajuda social. E a intenção é atrair até 400 mil trabalhadores estrangeiros anualmente com esse cartão de oportunidade. 400 mil, gente, por ano. Além disso, nós temos os refugiados, nós temos os ucranianos, que também chegaram ano passado em grande número aqui na Alemanha, e nós estamos tendo uma porção grande de pessoas alemães que estão dando as costas à Alemanha. Esses dias eu ainda falei com o nosso pintor que fez um trabalho aqui. E ele disse, olha, se eu tivesse hoje a chance de deixar a Alemanha, eu deixava. Mas ele tem a firma, ele tem compromisso, etc., né? E nós tivemos esses dias um instalador com 50 anos, 3 filhos, de Munique, tem uma casa que está valendo 1,5 milhão mais ou menos, ele disse, e ele também está planejando sair da Alemanha, levando os 3 filhos juntos. Gente, assim nós estamos vivendo uma troca da população e através desses políticos que, pelo jeito, não têm noção daquilo que dizem ou daquilo que vem, nós temos uma mudança completa da população. A gente pode muito bem ver lembrando que em 2014 nós tínhamos 81 milhão e 200 mil no total. Desses com passaporte alemão, 73 milhões e 650 mil. Tá? Uma diferença de 7,5 milhões de pessoas, mais ou menos. Já em 2022, nós tínhamos 84 milhões 350 mil, quer dizer, 10 milhões 250 mil pessoas a mais do que em 2014, mas nesse momento, 2022, já tínhamos 12 milhões e 300 mil que não tiveram o passaporte alemão. Então vocês veem que cada vez mais a população que não tem o passaporte alemão começa a crescer, enquanto a população alemã que tem um passaporte alemão vem baixando constantemente. E com tudo isso que nós temos, a digitalização, e sempre dizem para nós que muitos empregos daqui a uns anos não vão existir mais, mesmo assim, nós abrimos as portas porque nós precisamos de mão de obra. Mas eu digo uma coisa, se a gente
precisa de mão de obra, é só mão de obra qualificada, gente. Forte abraço. Eu tenho a impressão que isso só pode ser proposital, porque eles não sabem o que fazem. Para mim, pode existir, mas eu acredito difícil. Forte abraço, até mais.